Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre a segunda geração do modernismo brasileiro. Anteriormente então nós vimos como funcionou toda a Semana de Arte Moderna e a primeira geração do modernismo. Agora então nós vamos ver como que funcionou essa segunda geração. Para começar então a gente vai falar brevemente do contexto histórico. Lembrando, gente, que o contexto em muitas partes vai ficar muito parecido com o que a gente viu anteriormente. Então, nós tivemos lá em 1929 a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Em 1930, nós tivemos a Revolução de 30 e a subida de Getúlio Vargas ao poder. Com isso, gente, as liberdades começaram a ser reduzidas aqui no Brasil. O máximo da censura começou em 1937 com o Estado Novo e foi até 1945. Com isso, nós tivemos a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, chamado de DIP, que cuidava da censura. Momento de afirmação das conquistas modernistas de 22. Então, gente, nós podemos perceber que o contexto da segunda geração já é um pouco mais tranquilo do que a gente viu anteriormente. Então aqui, gente, nós estamos pós-semana de 22. E essa segunda geração, ela vai trazer então o amadurecimento das ideias da primeira. Então nós temos, a primeira característica é justamente a consolidação das das conquistas da geração de 22. Nós temos a liberdade formal e de criação também. Nós temos uma poesia construtiva e mais madura. Os poetas discutindo o estar no mundo, a sua condição na coletividade. Então nós temos uma poesia intimista e introspectiva. Nós temos então a mescla de linguagem formal e coloquial. Então a gente observa que tem muito do que eles herdaram dessa primeira geração, essa questão da liberdade formal e de criação, que foi muito debatido quando nós falamos da primeira geração. Mas aqui, gente, a poesia ela já está mais madura, então eles não cometem mais o erro. A gente fala que, na verdade, a primeira geração foi uma geração mais experimental. Essa segunda já é uma geração mais madura, que entende o seu papel social. Também nós vamos ter poesias mais intimistas, coisa que nós não tivemos anteriormente. E a mescla do coloquialismo, que nós vimos anteriormente, com a linguagem formal. O primeiro poeta, então, que nós vamos falar dessa segunda geração é o Murilo Mendes, que nasceu em 1901 na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele perdeu a mãe aos 2 anos de idade. Quando jovem, mudou-se para Niterói. Em 1953, ele foi viver na Europa, em Roma, atuando como professor de literatura brasileira e faleceu em 1975. Então, Murilo de Mendes, gente, o poeta dessa segunda geração, ele é um poeta mineiro, nasceu na cidade de Juiz de Fora. E a gente percebe que ele já teve que lidar com essa perca, muito cedo na vida dele, quando ele perdeu, então, a sua mãe, quando ele tinha apenas 2 anos. E assim, gente, ele acaba indo para fora do Brasil e acaba trabalhando, então, como professor de literatura. A obra do Murilo Mendes, então, caracteriza-se como um primeiro momento por seguir a linha modernista de 22. Ao estilo de Oswald de Andrade, faz poemas irreverentes e bem-humorados, os poemas piadas. Um dos mais célebres dessa fase é a paródia Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Então, gente, o primeiro momento da poesia do Murilo Mendes é uma poesia totalmente voltada para a linha de 22. Depois, a gente percebe que isso vai mudando, justamente porque ele acaba fazendo poemas mais irreverentes e bem-humorados. Então, vamos ver a Canção do Exílio, do Murilo Mendes. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestação.
a gente não pode dormir, como os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então aqui, gente, ele está fazendo uma paródia, então, de um poema bastante conhecido, né, do romantismo brasileiro, que é a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. Só que o que acontece, gente? A Canção do Exílio, lá do Gonçalves Dias, ela é totalmente idealizada. Então ele idealiza a terra brasileira. Diferente do que a gente vê na Canção do Exílio do Murilo Mendes. Ele traz a realidade, ele fala que muitas das coisas que a gente vende, vamos colocar entre aspas aqui do Brasil, elas são falsas. E, gente, o que acontece? Coincidindo com a morte de seu melhor amigo, o pintor Ismael Neri, a poesia de Murilo Mendes entra numa fase filosófico-religiosa, da qual não mais sairia. O cristianismo serviu dessa forma como opção de caminho para a paz, para a justiça social, para o sentido da existência. Então ele começa, gente, a sua poesia trazendo essa parte bem humorada, seguindo bem o que o Oswald de Andrade fazia. Só que depois, quando ele perde esse amigo, né, o Ismael Neri, ele muda a sua forma de fazer poesia. Então a gente tem uma poesia filosófico-religiosa. Então a gente muda essa forma de, né, produzir poesia no Murilo Mendes. E, gente, ele vai se utilizar então do cristianismo. Por quê? Ele vê como um caminho de paz para ele. Nós temos então aqui um exemplo de poema dessa fase, que nós chamamos de poema barroco. Os cavalos da aurora derrubando pianos avançam furiosamente pelas portas da noite. Dormem na penumbra antigos santos, com os pés feridos. Dormem relógios e cristais de outro. Tempo, esqueletos de atrizes. O poeta calça nuvens ornadas de cabeças gregas. E ajoelha-se ante a imagem de Nossa Senhora das Vitórias, enquanto os primeiros ruídos de carrocinhas de leiteiros atravessam o céu de açucenas e bronze. Preciso conhecer os porões da minha miséria. Tocar fogo nas ervas que crescem pelo corpo acima. Ameaçando tapar meus olhos, meus ouvidos, e amordaçar a indefesa e nua castidade. Então, que viro a bela imagem azul-vermelha. Apresento-me o outro lado coberto de punhais. Nossa Senhora das Derrotas, coroada de goivos, aponta seu coração e também pede auxílio. Então aqui a gente vê essa vertente mais cristã, tanto que alguns chamam, né, essa segunda geração da geração cristã, justamente porque nós temos alguns outros poetas que também seguem então essa linha mais religiosa. Um outro exemplo disso, gente, é um outro autor, então, que nós temos pertencente a essa segunda geração, chamado, então, Jorge de Lima. Ele nasceu em 1893 no estado de Alagoas. Ele era filho de um senhor de engenho e dividia sua vida entre a cidade e o campo. Formou-se em medicina no Rio de Janeiro. Foi deputado estadual. A partir de 1930, estabeleceu-se permanentemente no Rio, onde lecionou literatura brasileira na Universidade do Brasil e morreu em 1953. Então, gente, o Jorge de Lima, ele vinha de uma família que tinha bens também, justamente porque seu pai era senhor do engenho. Então isso, né, é bastante importante aqui. Então ele vivia entre o campo e a cidade. Ele também, gente, além de formado em medicina e exercer essa profissão, ele também acabou sendo deputado estadual. As características, então, do Jorge de Lima. A sua poesia possui 3 fases.
A primeira ligada ao parnasianismo, a segunda volta às origens do universo afro-brasileiro e a terceira é ligada à religiosidade. Na segunda fase, ele buscou expor as condições existenciais dos negros durante o período escravocrata. Destacou-se pela multiplicidade literária. A gente considera então a sua poesia negra e bíblico-cristã. Indo por onda, dessa segunda fase, a gente vê ele explorando muito essa questão do negro. Tanto que ele vai escrever um livro chamado Poemas Negros, onde ele vai falar justamente sobre essa condição do negro numa sociedade escravocrata. A primeira fase dele, gente, é parnasiana, então arte pela arte, culto à forma. A terceira, gente, vai ser mais próxima então do que a gente viu no Murilo Mendes, que é essa questão da religiosidade. Então nós temos aqui um exemplo de um poema pertencente então à segunda fase da poesia do Murilo Mendes. Essa negra fulô. Ora, se deu que chegou. Isso já faz muito tempo. No banguê do meu avô, uma negra bonitinha, chamada negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó fulô, ó fulô. Era a fala da sinhá. Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô. Então a gente percebe aqui essa poesia do Jorge de Lima, sendo já uma poesia mais voltada para essa condição do negro. Então aqui é o início desse poema, onde ele está falando de uma negra que ela simplesmente faz a vontade então dos seus donos. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!